Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. De pé, irmãos. Vamos cantar. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. Galileu, Jesus. É em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos para adorar este nome que está sobre todo nome. Estou muito feliz porque temos bastante visitantes nesta noite. Deus abençoe cada um de vocês. Pessoas que são muito especiais para nós. Queremos também saudar os amigos que se encontram conosco pela internet. Deus abençoe sua vida. Os irmãos também que estão sempre conosco, estão se resguardando do culto presencial. Deus abençoe sua vida. Não é pelo fato de você estar aí
que você também não está participando conosco. Pelo contrário, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes nós estamos no templo, mas a nossa cabeça está longe, não está pensando no rico privilégio de estarmos aqui. Mas Deus nos trouxe você aqui para que você venha e compartilhe os louvores, compartilhe a oração, interceda também, faça todo o seu ritual, que esse ritual é para a glória e para a honra do Senhor. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. A sua vida é muito preciosa, o seu tempo é muito precioso, por isso usufrua desse tempo que Deus está te dando, esta oportunidade. Cante com amor, cante com adoração, porque Deus tem maravilhas para operar na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu preciso dar alguns avisos, como sempre. Nós vamos começar sobre o terreno. Os visitantes não se sintam incomodados, mas nós temos uma campanha do terreno. Nada lhe faltou e nada lhe faltará. Por isso, continue nessa pegada forte. Nós precisamos avançar mais este mês. Não podemos abrir mão desta grande bênção. Os irmãos já sabem o projeto, o terreno já tem sido útil, como os irmãos já sabem. Então, conosco, dia 10 temos que arcar. Participe, não abra mão desta oportunidade que Deus está te dando. Temos também a campanha de missões mundiais. Temos que ajudar a Junta de Missões Mundiais. Para quem não sabe, os visitantes, nós temos uma Junta de Missões Mundiais. Esta junta sustenta mais de 2 mil missionários. São famílias que estão espalhadas nos 5 continentes. E elas são sustentadas por nossas orações, são sustentadas pela nossa contribuição através dessa campanha. Viva o poder de transformar. 2 Timóteo 1,7. Você, quando chegar em casa, grave este versículo. Você vai ver a obra de Deus acontecendo através destes missionários e através das nossas contribuições e orações. Nas terças-feiras nós temos o PGM. Você está convidado às 19 horas. Toda terça-feira tem ali alguém falando. Precisamos orar, a vida está difícil, sem oração nós não conseguimos. Preparado entre 15 às 16 horas, sob a liderança da irmã Angelina, um momento Wellington, da posse do pastor Gerson. Então, dia 17 de abril, nós estaremos aqui às 18 horas para a posse. Eu gostaria de convidar os irmãos, brevemente estaremos já lançando o agendamento. Aqueles irmãos que sentirem o desejo de estar participando aqui, devido às restrições de lugar, nós iremos antecipar o agendamento para ficar bem organizado, delimitar o número de pessoas, não só aqui, mas um grupo lá na garagem, porque o pastor Gerson é uma pessoa muito conhecida, muito querida, e nós estaremos aqui também, dando um espaço, respeitando o espaço de 1,5 metro lá na garagem. Você não pode perder essa oportunidade, a história que Deus está escrevendo
nesta igreja. Eu acho que acabaram os avisos. Então, meus irmãos, o tema desta noite é: a ressurreição de Jesus é suficiente. A ressurreição de Jesus é suficiente para a sua vida, foi suficiente para a história, e nesta noite nós iremos refletir um pouco da suficiência da ressurreição de Jesus. É muito pequeno pensar que a Páscoa é simplesmente um ovo de chocolate, é a representação de um coelhinho. A Páscoa representa a vida, e Deus ama a vida. Você está aqui para ter vida, não vidinha nem vidona, mas uma vida com Cristo, ter uma vida feliz em meio a tanta dificuldade, em meio a tantos desafios. Por isso, eu te convido mais uma vez para que se coloque de pé e ore comigo. Eu não sei a razão porque você está aqui, eu sei que você tem um propósito, eu sei que você é uma pessoa de fé, senão você não estaria aqui. E você também ligou o seu aparelho, você está aqui porque você é uma pessoa de fé. Coloque a sua fé em prática. O que Deus tem para falar à sua vida nesta noite? Pai Celeste, como é maravilhoso estar na presença do Senhor, como é maravilhoso poder cantar louvores ao Senhor. Esta casa é do Senhor, esta casa não é do pastor Gerson, esta casa não é do pastor Wellington, não é do ministério diaconal, a casa é de Jesus Cristo, e aqui nós viemos aqui adorar o teu santo nome. É o Senhor que manda aqui, e por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Espírito do Senhor dê liderança a nós, que o Espírito do Senhor lidere o grupo de louvor, para que eles cantem com a alma, não cantem para apresentarem-se, mas cantem para louvar e adorar o nome do Senhor. Que cada um também aqui participe, cantando, exaltando, falando. Ó Pai, responda a cada um. Há muitas famílias aqui representadas, também aquelas que nos acompanham pela internet. Ó Senhor, fale ao coração dessas pessoas. São pessoas especiais para o Senhor. Elas vieram aqui, ligaram os seus aparelhos, porque o Senhor permitiu que assim fosse. Ó Deus, nós rogamos e lhe pedimos, confiadamente, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. A ressurreição de Jesus é suficiente, pois Ele deixou a sua glória e morreu em nosso lugar. Cristo vivo está para todo sempre. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Meus irmãos, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 5 a 11. Nós vamos fazer de forma responsiva. Eu vou ser o primeiro narrador, como os irmãos vão ver na tela, e o irmão Bruno vai ser o segundo. Depois todos nós iremos recitar bem forte. Eu começo, portanto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora todos bem forte. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meu irmão, você pode se colocar em pé, por favor? Vamos cantar uma música muito linda, que se chama Alto Preço, com um prelúdio aí pelo Precioso do Sangue, que vocês conhecem também do HCC, do Cantor Cristão. E vamos louvar o Senhor com grande alegria, porque um alto preço foi pago. Não foi de graça, mas foi a um alto preço pago naquela grandiosa cruz. 3, 2, 1. Oh, grande dor.
e preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue, pelo seu precioso sangue, pelo seu precioso sangue. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos. Eu sei que foi pago um alto preço. Amém. Meu irmão, poderia sentar, por favor? Você que veio pronto para dedicar, consagrar e trazer, entregar os dízimos e ofertas, conto com a ajuda dos nossos irmãos diáconos que estarão aqui à frente, por favor. Eles estarão recebendo o seu dízimo. Na verdade, eles estarão buscando o seu dízimo, né? Estarão aí aos bancos buscando o seu dízimo, sua oferta, lembrando do nosso terreno que precisamos continuar pagando, tendo compromisso com os proprietários, e vamos louvar o Senhor através também dos dízimos e das ofertas.
Deus, nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Ó Pai querido, que privilégio, Senhor Deus, estarmos na sua casa nessa noite, no mesmo propósito de cada um, de estarmos aqui te louvando, te glorificando, teu santo nome. Só a ti que é devido toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Ó Pai querido, humildemente peço perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, que nós mesmos não merecemos nada, mas a tua misericórdia, o teu amor, Senhor Deus, tem nos abençoado, tem dado-nos força, ó Pai querido. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um que está presente aqui nessa noite. Abençoa nossos visitantes, ó Pai, que eles possam se sentir bem ao nosso meio, que a tua palavra, Senhor Deus, essa noite possa tocar nos seus corações. Com certeza, ó Pai, você já colocou no coração do pastor a palavra, Senhor Deus, para o coração da tua igreja. Que nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haja salvação para a glória do Senhor. Abençoa o pastor Gerson, Pai. Cuida do teu servo, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor tem cuidado da sua família. O Senhor possa estar dando força a ele, possa estar consolando, Senhor Deus, que continue sendo servo fiel ao Senhor. Há 46 anos servindo o Senhor nesta igreja. Cuida do pastor Hélio, Senhor Deus, que tem sido uma bênção aqui também na igreja. Cuida do Bruno, ministro de música, Senhor Deus, que ontem completou mais um ano de vida. Foi a vontade do Senhor que ele completasse mais um ano de vida. Que o Senhor possa estar dando sabedoria a ele, capacitando, para estar, Senhor Deus, dirigindo, Senhor Deus, esse grupo de louvor, Pai, que onde que as suas vozes, Senhor Deus, chega até os altos céus. Abençoa a vida de cada um, Senhor Deus, dessa equipe. Ó Pai querido, te peço também que o Senhor abençoe os irmãos que vieram aqui à frente, fielmente, Senhor Deus, dedicar seus dízimos, suas ofertas. Com certeza a tua palavra fala que nada faltará em nossas mesas. Que o Senhor possa estar abençoando os demais, Senhor Deus. Possa tocar nos corações deles também, para que sejam fiéis, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas a igreja tem os seus compromissos. E ela, Senhor Deus, depende da nossa fidelidade com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor Deus. E com certeza, ó Pai, tudo que ainda vai ser feito aqui, vai ser para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos estar com nossos corações preparados para ouvir a Tua palavra nessa noite. Que nós possamos sair cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus. Fala nos nossos corações, ó Pai. Se tiver alguém triste nessa noite, que o Seu Santo Espírito possa estar consolando. Que o Senhor possa, ó Deus, animar os que estão desanimados, Senhor Deus. E tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de todas as nossas famílias, Senhor Deus. É a minha oração, pedindo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Este momento, meus irmãos, é um momento de intercessão, quando nós oramos por aqueles irmãos, por aqueles amigos que sempre nos procuram, pedindo uma palavra de oração. Quantas pessoas estão carentes de oração, e Deus, Ele nos deu essa ferramenta. Jesus Cristo nos ensinou que através da oração podemos falar diretamente com o Pai. Você não precisa de nenhum mediador, senão a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos orar em nome de Jesus. E eu não sei qual é o seu pedido de oração, eu não sei qual é a sua razão por algum motivo de gratidão. Eu gostaria de falar algumas. Eu gostaria de que os irmãos lembrassem da irmã Rosane, que perdeu seu esposo, o irmão Kleber, nesta noite de sábado. Nesta manhã estivemos no seu sepultamento, e ela deu um grande testemunho. Orar pelos enlutados, outros enlutados, a família Januário, como os irmãos sabem,
Orar pelas pessoas que estão enfermas, como o irmão Renine, e outros irmãos que agora não me lembro, não consigo detalhar todos. Orar por aqueles que estão fizeram aniversário essa semana, como o irmão Joel, o irmão Bruno, que está aqui, os visitantes me conhecem. Enfim, nós temos irmão Felipe, adolescente. Enfim, meus irmãos, eu não sei qual o seu pedido, qual a sua razão. Temos desafios, orar pelos missionários, tantos outros pedidos. Gostaria que você se colocasse de pé. Uma questão de também uma forma de mostrar reverência ao Senhor. Se você não puder, sentado também, você está sendo reverente, porque é um momento muito especial. E nós então iremos orar por esse e tantos outros pedidos que vierem ao nosso coração. Pai Celeste, nesta hora nós, mais uma vez, queremos voltar os nossos pensamentos ao Senhor em oração, para rogar as Tuas misericórdias sobre nós. O Senhor se alegra quando nós reconhecemos a Tua soberania, quando nós nos humilhamos diante da Tua majestade, quando nós nos prostramos diante do Senhor, rogando por clemência, rogando por compaixão, misericórdia, porque precisamos do Senhor. Ó Pai, que o Senhor salve as nossas vidas, que o Senhor preserve a nossa vida, ó Pai, desta pandemia. Reconhecemos este rico privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Ó Deus misericordioso, que o Espírito do Senhor venha consolar os corações enlutados, da família Oliveira, da família Januário. Nesta manhã, a vida da irmã Rosane, que perdeu seu esposo tão amado, a vida dos seus filhos. Ó Deus, só o Espírito Consolador do Senhor para acalentar aquele coração atribulado. Ó Pai, não só ela, mas quantos outros brasileiros e brasileiras sofrem pelas perdas. Ó Pai, famílias que estão em conflito, que o Senhor venha também trazer paz, trazer harmonia, dizer que se eles voltarem para Ti, se buscarem a Ti, o Senhor vem com a resposta, vem com a solução. Ó Deus, se porventura neste lugar, mais uma vez rogamos, alguém com coração atribulado, não pode sair daqui da mesma forma, porque o Senhor é o Deus que cuida dos corações, o Senhor é o Deus que ama as nossas almas, porque foi o Senhor mesmo que nos deu vida. E por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Senhor venha consolar aqueles que choram, aqueles que estão com seus corações feridos, que o Senhor venha cicatrizá-los. Ó Deus, queremos rogar para que o Senhor seja com os projetos desta igreja, seja com a direção do ministério pastoral. O Senhor precisa estar à nossa frente, porque sem Ti não podemos avançar. Esta casa é do Senhor e nós estamos aqui para obedecer a Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor seja conosco, seja com cada pedido aqui, cada agradecimento pelos aniversariantes, que o Senhor dê a eles muitos e muitos anos de vida na Tua presença, que não permita que o pecado ou que o inimigo venha afastá-los do Senhor, mas que eles possam combater o bom combate e seguir a carreira da fé até o fim, para que o Senhor veja neles varões e varoas valorosos. Ó Pai, obrigado pelos visitantes também, eles são especiais para nós, abaixo do Senhor eles são os primeiros. Por isso, ó Pai, que a palavra do Senhor atinja o coração dos nossos irmãos e amigos, de tal forma que eles possam, Pai, entender o projeto do Senhor para cada vida. Ó Pai, nós pedimos e Te agradecemos, rogando perdão pelos nossos pecados.
porque nós somos falhos e queremos melhorar. Esta é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, que Deus abençoe a oração dos irmãos. A música que iremos louvar o Senhor agora são duas músicas. A primeira se chama Preciosa Graça, que nós conhecemos em inglês Amazing Grace. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido, andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Que coisa linda! Isso que nós vamos cantar, louvando ao Senhor com toda alegria, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, porque realmente Ele um dia nos encontrou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então, meu coração, no medo liberou. Oh, quão preciosa salvação, a graça me ordenou. Agora sei que livre sou, na cruz o preço Jesus pagou, o seu poder me transformou. Preciosa graça, imenso amor. Promessas eu, meu Salvador, e nele posso crer. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Agora sei que livre sou, na cruz o preço Jesus pagou, o seu poder me transformou. Preciosa graça, imenso amor. Agora sei que livre sou, na cruz o preço Jesus pagou, o seu poder me transformou. Preciosa graça, imenso amor. E quando tudo aqui se for e a vida terminar, o Deus que tanto me amou, pra sempre meu será.
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me ama, eu sei me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Eu prostro-me. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu gostaria de convidar as crianças para que chegassem até aqui, para que oremos por elas. Elas vão participar do culto delas, um culto mais direcionado à linguagem delas. Bruno, acho que a minha partitura, meu. Essas duas crianças aqui são as crianças mais importantes do mundo. Amém, meus irmãos?
Nós temos que orar por elas. Daqui sairão grandes profissionais, grandes homens, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Estão sendo criadas na casa do Senhor. Vão ser luz no mundo. Pai Celeste, abençoe a vida dessas duas crianças. São especiais para o Senhor. O Senhor colocou o amor no coração dos seus pais, para que elas fossem criadas no ambiente cristão, para que conhecessem a palavra do Senhor, para que fossem luz no mundo. Ó Deus, não permita que o mundo venha ceifar estas vidas, mas que elas sejam protegidas pelos anjos do Senhor. Use a tua serva que estará ministrando esta palavra ao coração delas, que a palavra do Senhor atinja a vida do Pedro Lucas, dessa jovem aqui, que eu não me recordo do nome dela. Ó Pai, que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa nessas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A Maria Luísa, filha do irmão Johnny lá, e a irmã Adriele. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que agora possamos refletir sobre a palavra de Deus. Abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Eu sei que muitos irmãos gostam de acompanhar pelo Data Show, mas eu também vejo que muitos irmãos trazem as suas Bíblias. Traz as suas Bíblias. É bom você fazer alguma anotação, rabiscar. Eu gosto na minha Bíblia marcar, e em casa vocês podem meditar com mais calma. E nós iremos então ler Mateus capítulo 28, os versículos de 1 a 10, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. Os irmãos sabem que todos os evangelhos falam a respeito da ressurreição de Jesus, e cada um, na sua visão de autor, de escritor, de narrador, fala desse fato que marcou a história, dividiu a história ao meio, antes de Jesus e após Jesus. Mas nós escolhemos nesta manhã refletir em Mateus capítulo 28. Vamos ler então, os irmãos podem me acompanhar para ficar melhor assim. Passando o sábado, no começo do dia da semana, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Vamos orar?
Querido Deus, eterno Pai, nesta hora iremos refletir sobre a Tua palavra, que por si só é muito clara. Portanto, aprove ao Senhor que nesta noite o Senhor nos instrumentalizasse para sermos intérprete dela diante dos nossos irmãos, que possamos fazer a Tua vontade nesta noite. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história, nós temos visto como que a ciência tem se multiplicado, como que a ciência conquistou muitas invenções, muitas descobertas, e uma dessas descobertas foi em relação à longevidade. Todos nós queremos viver mais. A vida é o maior dom que Deus nos deu. Precisamos preservar a nossa vida. E a ciência, ela tem contribuído de uma forma extraordinária para que pudéssemos ter vida e vida com qualidade. Há pouco tempo estive lendo uma reportagem, e nessa reportagem fala de como, ao longo dos anos, nós temos mais vida do que tínhamos, por exemplo, há 100 anos atrás. Eu até peguei a manchete da reportagem, que dizia assim, no jornal Folha UOL: a revolução da longevidade é a maior conquista nos últimos 100 anos. E ali falava que antes era privilégio de poucos, envelhecer hoje é uma oportunidade para a maioria. Conforme os países desenvolvidos, há mais oportunidade de se viver mais. No nosso caso, do Brasil, existe uma expectativa de vida, há 100 anos atrás, de que o brasileiro viveria em média 35 anos, isso há 100 anos atrás, no início do século passado. Então, 35 anos. Em 2021, dizia a reportagem, que quando nós chegássemos a 2021, a expectativa de vida chegaria a 77 anos, ou seja, 42 anos a mais de vida, não de velhice. Você viver com qualidade, em média 77 anos. Nós sabemos que há estados do Brasil que têm um menor índice de longevidade, e outros estados até mais do que 77 anos. Uma pessoa hoje com 77 anos está bem, pratica esporte, faz as suas atividades. O pastor Gerson, por exemplo, não chegou a 77, mas é um adulto bem disposto, ativo. Deus abençoe a vida do pastor. Aqui fala que antes de 2040, chegaremos a 80 anos de expectativa de vida, né, ao nascer. 80 anos, isso é muito bom. Interessante, meus irmãos, que a reportagem continua dizendo que, mas não basta apenas envelhecer, é preciso fazê-lo com qualidade. Não adianta nós queremos viver 100 anos, mas não temos forças mais. Não é isso a proposta. A proposta é que envelheçamos com saúde, envelheçamos valorizando a nossa vida. Eu procurei ir até o fim da reportagem, e eu não quero ser irônico, embora esta reportagem seja a respeito de uma grande conquista. Eu li toda a reportagem, e ela falava que poderia ter mais vida, mas em momento algum ela falou que poderíamos ter vida eterna. Nenhuma reportagem, nenhum jornal, nenhuma revista especializada em longevidade vai poder te dizer que você tem condições, cientificamente falando, de ter vida eterna. Contudo, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós podemos ver que nos evangelhos, através das cartas paulinas
e as demais cartas de outros apóstolos, nós podemos ver categoricamente que a Bíblia afirma existir, ser possível haver a vida eterna. Somente a Bíblia tem condições, autoridade para dizer tal fato. Não se encontra esta notícia nos jornais. Se você se interessa, se você tem desejo em saber como você pode alcançar a vida eterna, você vai encontrar esta palavra verdadeira na Bíblia. Neste capítulo final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que acabamos de ler, fala a respeito desta vitória. É uma vitória. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Não é algo que não se deva celebrar, é algo que nós devemos comemorar. Alguém vencer a morte é algo maravilhoso, é algo que deve ser empolgante na sua vida. Você não deve ler isso, você não deve se ater a isso simplesmente como um fato longe de uma realidade, mas Jesus não somente ressuscitou, mas ele vem ao longo da história dizendo que você também pode um dia renascer, reviver dentre os mortos. É algo que tem que ser empolgante na nossa vida, tem que trazer entusiasmo em nós, porque nós estamos falando de vida. Quando nós falamos de longevidade, traz um ânimo a nós, mas quando nós falamos de vida eterna, que é algo muito mais além, muitas vezes nós ficamos meio que receiosos, como se fosse algo tão distante do que apenas viver neste mundo. A ressurreição de Jesus foi o maior evento da história. Como eu acabei de dizer, foi um evento sem precedentes. Ele dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo. E por isso é algo que deve realmente fazer parte da sua história. Jamais haverá outro relato histórico como esse. Um ato que foi feito por amor a você, por amor a mim. Um ato que sacudiu os alicerces dos religiosos. Um ato que sacudiu os alicerces dos teólogos. Como explicar alguém que morreu e por si mesmo voltou a viver? Parece algo tão corriqueiro aos nossos ouvidos, mas se nós nos atermos profundamente a isso, é algo muito difícil de compreender, mas sabemos que é verdadeiro. E o mais incrível é saber que qualquer pessoa se torna partícipe deste evento, se pela fé ela crê que a morte e ressurreição de Jesus foi real, foi verdadeiro. Nós temos que, pela fé, crer que este fato foi verdadeiro, e pela fé você também irá passar pelo mesmo processo. Por isso, meus irmãos, meus amigos que estão aqui, que nos acompanham pela internet, se nós cremos que a ressurreição de Jesus foi suficiente sobre a morte, também nós temos que crer que essa ressurreição também é suficiente para nossas vidas. E como o texto diz, essa ressurreição tem que ser algo que nós devemos incutir no nosso coração e não haver medo, não termos temor de que um dia iremos morrer, mas um dia também iremos ressuscitar. Com base nesse texto, eu gostaria de fazer algumas reflexões com os irmãos, e eu gostaria de começar falando a respeito do temor, do medo. Eu gostaria de falar de que, por causa da ressurreição de Jesus, não há mais nada que temer. O crente não pode temer. Se Jesus venceu a morte, nós também temos poder para vencer. Por isso, se aquilo que é mais difícil foi conquistado, então não há necessidade de nós temermos por nada. Vamos ler lá em Mateus capítulo 28, versículo 5, iremos ler alguns versículos. Versículo 5 diz assim:
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Versículo 8. Novamente falando a respeito do medo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E o versículo 10, novamente, Jesus fala às mulheres. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. É estranho, meus irmãos, porque essas mulheres, elas sabiam que Jesus iria ressuscitar. O texto diz nos primeiros versículos que elas saíram de madrugada, já ainda estava escuro, e elas foram como que se tivessem sido displicentes, elas estavam um tanto quanto distraídas, porque Jesus já havia ensinado algumas vezes que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E nos outros evangelhos nós podemos ver que elas estavam mais preocupadas como iriam retirar a pedra. Era uma pedra pesada, elas eram mulheres, não teriam força suficiente para remover a pedra. E no texto lá de Mateus 16, 21, os irmãos podem confirmar Jesus falando aos discípulos de um fato profético, ele mesmo dizendo o que iria acontecer com sua vida. Vejam lá Mateus 16, 21, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Também podemos ver no capítulo 17, versículo 23, Jesus Cristo falando a mesma coisa para os discípulos, avisando o que aconteceria com ele, detalhando minuciosamente todo o processo dos seus momentos finais. Diz lá: e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram tristes. Mesmo assim, sabendo das notícias, aquelas mulheres ouviram dos anjos palavras que vieram a tranquilizá-las, dizendo: não tenham medo, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, como acabamos de ler. E Jesus também no versículo 10 responde: mulheres, não tenham medo, eu vou me encontrar com vocês, avisem aos discípulos que encontrarei com eles lá na Galiléia. Mesmo já sabendo que Jesus haveria de ressuscitar no domingo da Páscoa, elas, como que esquecidas, tiveram medo quando viram Jesus vivo e todo aquele cenário. Como disse, era um ambiente um tanto quanto sinistro, porque estava escuro. E o texto diz, nos versículos 2 e 3, que houve um grande terremoto, e que aqueles anjos tinham uma aparência como um relâmpago, e as suas vestes eram muito reluzentes, mas elas tiveram medo. Meus irmãos, eu gostaria de trazer um destaque maior em relação à questão do medo. É impressionante como hoje nós conhecemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, e ainda há pessoas como as duas Marias, pessoas que vivem com medo, pessoas que se esquecem com facilidade das promessas de Deus, pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que são exortadas dentro da palavra de Deus, mas elas, de uma tal forma, elas preferem se prender ao medo do que preferirem ouvir e crer nas promessas do Senhor.
Quantas coisas acontecem na nossa vida, saímos daqui fortalecidos, mas na primeira notícia, nós às vezes nos caímos, esquecemos, apagamos tudo que Deus tem prometido a nós. São pessoas que se tornam excessivamente inseguras. Qualquer notícia abala esta pessoa. Nós não queremos aqui negar que o medo é importante. Nós temos que reconhecer que por causa do medo nós não colocamos a mão no fogo. Por causa do medo nós não pulamos de uma altura. Por causa do medo nós não nos jogamos na frente de um trem. O medo é importante porque ele nos freia. Mas nós temos que ter este discernimento entre o que é hesitação e o que é prudência. A hesitação, ela causa dúvida. Uma pessoa hesitante, ela não tem discernimento espiritual suficiente para que ela avance, para que ela deixe de tirar essas confusões que há na cabeça dela. Uma pessoa prudente é uma pessoa também que deixa de avançar, mas ela está calma. Ela é uma pessoa que tem ponderação, ela analisa, ela toma atitude com cautela, é uma pessoa de fé. Se hesitar em avançar é diferente do que ter prudência. A hesitação causa medo, a prudência é uma questão de análise, de saber fazer com mais discernimento. Aquele que tem poder para ser vitorioso sobre a morte, quanto mais terá poder para lançar fora todo medo. É o que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eu gosto muito desse versículo e eu decorei no meu coração. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu estou enraizado nesse amor, eu não posso temer. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa os desafios, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aquele que não está aperfeiçoado no amor, ele precisa estar, e o verdadeiro amor é Jesus Cristo. Se há algo no seu coração que te hesita, pode ter certeza que há uma dose de fé que precisa ser completada na sua vida. Em 1 Coríntios 15, 26, diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. É lógico que está se referindo a nós cristãos. Todos nós passaremos pela morte, mas o nosso Mestre Jesus já destruiu este inimigo. Ora, se o último inimigo já foi destruído por Jesus, nós, como seus servos, também temos que ter a mesma compreensão que isto é o fim. Se o fim já foi destruído, já nos colocamos na qualidade de vencedores. Então, o meio, não importa o meio, o trajeto que nos irá levar até lá, também serão todos eles destruídos. Se nós não temos mais medo da morte, o que então há de acontecer em nossa vida que nos levará a ter medo? E se com Jesus há poder para vencer até a morte, podemos com Jesus ter coragem para superar qualquer desafio que há nessa vida. Se nós vencemos a morte, não há desafio que nós não venhamos a ter poder para superar. Essa era a primeira observação que eu gostaria de fazer com os irmãos. A segunda observação é que a ressurreição de Jesus foi vista somente pelos que creram. No versículo 9 do mesmo capítulo, diz assim: Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. Salve significa graça. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Aquelas mulheres foram atrás de Jesus. Elas saíram de madrugada para terminar o trabalho de preparo do corpo de Jesus.
Elas acharam que iriam encontrar o corpo do mestre ali, envolto naqueles panos. Contudo, elas se surpreenderam, porque o mestre já estava vivo. Há pouco tempo atrás eu mencionei que na pesca maravilhosa, aqueles homens estavam lavando as redes, pararam de lavar as redes para ouvir o mestre. E agora, semelhantemente, aquelas mulheres acordaram cedo e foram de manhã em busca do mestre. E o texto diz que Jesus, no versículo 10, ele vai ao encontro delas. Após elas serem avisadas pelos anjos para retornarem e avisarem aos discípulos que Jesus estava vivo, elas então têm a grata surpresa de no trajeto Jesus se encontrar com elas. Em Atos 1:3 diz que após a sua ressurreição, Jesus não somente se apresentou às mulheres, mas ele se apresentou vivo aos discípulos, a muitas pessoas. No versículo 3 fala que ele ficou 40 dias após a sua ressurreição, se apresentando às pessoas, mostrando que ele estava vivo. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 41, há uma peculiaridade que eu não sei se os irmãos já atentaram para isso. Diz que após a sua ressurreição, Jesus não se apresenta para todas as pessoas. No versículo 41 diz, não a todo o povo. No versículo 40, fala que ele se manifesta, diz lá, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, 41, não a todo o povo. Jesus, ele não apareceu para todo o povo. Jesus poderia, após a sua ressurreição, vamos falar aqui uma hipótese, voar sobre Jerusalém, aterrissar em algum lugar, aparecer como aquele anjo, numa luz resplandecente a todos, para mostrar a eles que eles estavam enganados, porque não mataram o Filho de Deus, mas o Filho de Deus é que morreu por si só e se apresenta vivo diante deles. Jesus não fez isso. Quando diz lá, ele não se manifestou a todo o povo, porque Jesus, ele apenas se manifesta àqueles que creram nele. Sendo assim, é sabido que Jesus não foi visto por nenhum incrédulo. Jesus não se deu a oportunidade de ser visto por aquelas pessoas que o desprezaram. Jesus não se deu a oportunidade de ser visto por aquelas pessoas que o crucificaram. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar melhor, eu aprendo que através desta parte do texto, Jesus, ele não se apresenta às pessoas, ele não se manifesta às pessoas incrédulas. As pessoas não conseguem entender por que nós estamos aqui adorando ao Jesus vivo, porque Jesus, ele se apresenta somente àqueles que nele crê. Aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém, aquela multidão, não viram a Jesus. Mas se os irmãos olharem lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versículos 4 a 8, fala que Jesus se apresentou a algumas pessoas. Ele foi seletivo. Ele não se apresenta àquele que não crê nas suas palavras. Se você hoje crê em Jesus, sinta-se um privilegiado, porque ele se apresentou a você. Deus levou Jesus até você, para que você hoje estivesse aqui o adorando. Você não é mais um na multidão, você não é um a mais que nasceu e está perdido no meio do povo. Não, Deus o te separou você, para que você o adorasse, o servisse. Ali diz o versículo, no versículo 4 em diante, diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, os irmãos da Galileia, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Jesus apareceu a Tiago, e mais tarde,
por todos os apóstolos, e por fim, ele aparece para o próprio Paulo. Ele diz que ele, como um abortivo, o último, ele teve o privilégio de ver a Jesus. Por isso, nós temos que ter esse entendimento. Não podemos ser incrédulos, não podemos ser homens e mulheres de pequena fé. O incrédulo, ele menospreza o Evangelho. Ele não crê que o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma expressão de amor verdadeiro. É alguém que se esvazia na qualidade de Deus e se torna um ser humano como nós, por amor a você e a mim. Muitas pessoas preferem acreditar na lenda do coelho que bota um ovo de Páscoa, do que acreditar na história de Jesus que veio ao mundo para morrer e ressuscitar por mim e por você. É incrível como o pecado cega as pessoas. É incrível como a ignorância espiritual faz com que as pessoas passem todo o dia de Natal sem sequer se ater ao fato de ter mudado a história, não só do universo, mas da minha vida e da sua vida. Em Jeremias 29:12, é um versículo também que eu gosto muito, que diz que aqueles que buscam o Senhor, mas o buscam de todo o coração, serão recompensados. Diz lá: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim, e de mim em oração, e eu os ouvirei. Tem a segunda parte? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. 12:13. Quando nós invocamos a Deus, Ele nos ouve, Ele atende os nossos pedidos. Deus perdoa os nossos pecados. Ele nos recebe como filhos e Ele nos concede vida eterna. Mas quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós buscamos com toda a nossa alma, todo o nosso ser, a experiência é outra, ela é mais profunda. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente, e quando nós pagamos para ver a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida, esse momento de intimidade, esse encontro real, se torna em algo muito mais profundo. Jesus, Ele transforma a nossa vida, Ele restaura nossas feridas, Ele traz luz onde havia trevas espirituais, e alegria onde havia e onde há tristeza. É algo muito mais profundo do que simplesmente um relacionamento superficial. Nós, como bons crentes que somos, temos que ter a plena consciência que somos especiais. Jesus não se revela, não se manifesta ao incrédulo, mas se manifesta apenas àquele que crê. E por fim, meus irmãos e amigos, a ressurreição de Jesus é para anunciar com alegria. O texto fala que as mulheres temeram, mas também elas estavam passando por um misto de medo e alegria, grande alegria. No versículo 8 diz, do capítulo 28 de Mateus, diz que: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Na primeira parte do verso 7, o anjo diz para elas: agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Acompanhado a alegria, havia a celeridade da atitude. O anjo fala para elas, em primeiro lugar, não tenham medo, e fala para elas: vão depressa. Vão depressa. Não é simplesmente ficar olhando para mim, que estou reluzindo à sua frente. Eu quero que vocês saiam daqui e falem. Essa é uma ordem vinda da parte do anjo. O anjo incumbiu as mulheres a responsabilidade de levar as boas novas aos discípulos.
As boas novas que Jesus ressuscitara dos mortos. O texto diz que elas retiraram apressadamente do sepulcro. Elas poderiam ficar ali vislumbrando aquele cenário tão lindo, ver um anjo reluzindo na frente delas, como um relâmpago, como diz o texto, mas elas apressadamente saíram, notadamente tomadas por um misto de temor e grande alegria, mesmo ainda não tendo visto Jesus de fato, elas obedeceram àquele ser celestial. Apenas teriam a responsabilidade de compartilhar a boa notícia. Elas não precisavam fazer mais nada, elas precisavam simplesmente ser testemunhas daquilo que elas viram. No entanto, como lemos, Jesus vai ao encontro delas. Ouvem ele também dizer: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. É interessante que ambos, anjo e Jesus, dizem para ela: não tenham medo, vão. Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos. Jesus trata aqui aqueles discípulos que o abandonaram de irmãos. É impressionante como Jesus nos dá uma grande lição de perdão. Aqueles homens abandonaram Jesus, Pedro negou Jesus e os outros desapareceram. Agora Jesus diz que eles são seus irmãos. Meus irmãos, tal qual aquelas mulheres, Jesus também nos deu a incumbência e a responsabilidade de falar, de anunciar as boas novas aos nossos irmãos. Não importa se eles sejam ou se são seus inimigos, pessoas que se opõem a você, você tem que tratá-los como irmãos, pessoas que irão participar um dia do mesmo reino celestial que você participa. São pessoas que estão nas trevas, mas no seu coração você já pode declarar diante de Deus que um dia elas serão seus irmãos. São pessoas que você não pode deixar nas trevas espirituais. Como é triste você ir no sepultamento e ali você não tem mais nada para fazer por aquela pessoa, porque ela morreu sem Cristo e sem salvação. Para a glória de Deus, eu não tenho tido esta tristeza. As pessoas que têm me chamado para participar dos seus sepultamentos são pessoas que são de fato meus irmãos. Aquelas mulheres tiveram apenas uma incumbência, a responsabilidade de levar a boa notícia do Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. Da mesma forma, nós devemos nos apressar. O tempo está cada vez mais curto, o relógio está em contagem regressiva. É preciso falar ao mundo que Jesus ressuscitou como o primeiro dentre os mortos. E pela fé, um dia também a igreja triunfará como ele em glória. Meus irmãos, o Brasil e o mundo passam por momentos difíceis. Somente no mês passado, 67 mil pessoas morreram por causa do coronavírus. Em uma semana morreram 20 mil pessoas. São muitas pessoas morrendo. Pessoas que ontem estavam do nosso lado, nós negligenciamos em falar o Evangelho para elas. São irmãos, são amigos, pessoas próximas a nós, que de repente saem da nossa vida. E vão muitos deles sem Cristo e sem salvação. Vizinhos que morreram sem Cristo, morreram sem salvação, porque nós adiamos para outro dia a oportunidade de falar o Evangelho. Não podemos ter medo, temos que falar o Evangelho com grande alegria. Sabemos que há receio de perder um amigo, mas antes perder um amigo aqui do que perder alguém para a eternidade. Aquelas mulheres tiveram aquele misto de temor e grande alegria. Nós temos que falar que Jesus Cristo veio ao mundo, temos que falar com alegria,
Quantos cristãos não têm alegria no seu rosto? Pessoas que vivem o Evangelho de Cristo, mas estão sempre questionando, sempre murmurando. Não são pessoas que demonstram que vivem a vida que Deus promove. Parece que a vida que Deus dá a ela não é uma vida feliz, não cativa ninguém pela sua autopropaganda. São pessoas que só trazem palavras de desânimo. Isso não é o Evangelho da ressurreição que nós vivemos. Concluindo, assim também devemos cumprir o ID com a mesma alegria e empolgação. Enfim, eu penso que o crente deve ser o maior entusiasta em relação à longevidade. Nós conhecemos a verdadeira longevidade. Não é a longevidade que nos dá mais 10 anos de vida, ou mais 5, ou mais 6, mas é a longevidade que nos concede a vida eterna em Jesus Cristo. Que falemos da importância de se viver muito, mas viver com qualidade. Envelhecer, mas envelhecer com qualidade. Sobretudo, viver com significado. Você vive com significado? Qual é o significado de Jesus para a sua vida? Qual é o significado de viver para servir a Cristo? Que o exemplo de Cristo fique selado em nossos corações. Se Ele morreu e ressuscitou, nós também pela fé podemos morrer e ressuscitar. Se Jesus mandou aquelas mulheres não temerem e irem e anunciar o Evangelho, da mesma forma, nós precisamos obedecer. E detalhe, com pressa, o tempo urge, precisamos ser mais céleres, precisamos ser mais rápido. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer porque o Senhor não se manifesta ao incrédulo, o Senhor se manifesta ao crente. E nesta hora, ó Pai, o Senhor nos separou para falar aos nossos corações que precisamos ser rápidos. Vidas estão partindo sem salvação, vidas estão morrendo sem Jesus, e nós não podemos parar, nós não podemos deixar, ó Pai, que o céu deixe de ter vidas para a glória do Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, tire de nós todo o temor, para que nós falemos com grande alegria a salvação que nos alcançou, e para que também os nossos irmãos e amigos também sejam alcançados por essa misericórdia, por esta graça. Ó Deus, que nesta noite possamos sair daqui com outro ponto de vista a respeito da nossa eleição. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para te servir, para falar do teu amor aos nossos amigos, aos nossos parentes. Que o Senhor não nos impute este pecado, mas fale através de nós. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Som. Você pode se colocar em pé, por favor, e vamos cantar? Porque viva está. Depois de uma palavra abençoada como essa, que nos encoraja a falar do amor de Cristo e a viver Cristo em nossas vidas, que nós possamos cantar com alegria, porque vivo Ele está, Ele de fato vive está, Ele de fato vive está. Então é isso que nós queremos cantar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a convicção, que um dia, um grande dia,
nós encontraremos com Ele na eternidade, nos céus, e olharemos face a face. E vai ser um dia lindo para nós que somos crentes em Jesus. Vamos, irmão. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e a me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Amanhã enfrento, se viver estar, não temerei, pois eu bem sei, Deus é no meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive estar. Estamos caminhando para o fim. Vamos orar agora, pedir para que o Senhor abençoe sua vida, abençoe a minha vida, para que possamos ter uma semana na presença desse Jesus vivo e que a palavra de Deus fique gravada em seu coração. Se de alguma forma falou a sua vida, encare isso como uma resposta de oração. Deus quer mudar algo em você, quer mudar algo em mim. Não hesite, não fique dizendo, que bom se fulano estivesse aqui. Não, a palavra é sua, é minha. Nós precisamos ser mais ágeis para falar o Evangelho que traz alegria ao nosso coração, pessoas que precisam dessa palavra. Às vezes nós estamos num egocentrismo, querendo respostas. A resposta que Deus quer dar à nossa vida é serviço. Deus quer que nós trabalhemos para que Ele nos abençoe e abençoe as pessoas através de nós. Pai Celeste, queremos te agradecer porque Jesus está vivo, agradecer porque a sua graça nos alcançou,
miseráveis que nós somos, pecadores, o Senhor nos escolheu em meio à multidão, e o Espírito do Senhor nos trouxe aqui nesta noite, fez com que ligássemos os nossos aparelhos para ouvir esta palavra. Ó Pai, que essa palavra fique ecoando em nossos corações, quando encontrarmos amigos que não conhecem a Jesus, que não tenhamos temor, mas que falemos alegremente dessa graça que nos alcançou. Ó Pai, nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando testemunhamos de Jesus, o Teu Filho, o Pai se alegra e enche a nossa vida de paz, e as nossas famílias serão transformadas pelo poder da Tua palavra. Ó Pai, abençoe a nossa semana, que a graça do nosso bom Deus e as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo alcance todo o povo de Deus, nesta noite, nesta semana e para sempre. Amém. Podeis assentar. Deixou
exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por teu sacrifício, por seu poder maravilhoso, por seu amor grandioso, Senhor. Nós pedimos, como o pastor já orou e impetrou a bênção apostólica, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma semana com a tua paz, com a tua alegria, com o teu renovo, com o teu poder, com a tua graça, que nós possamos lembrar, Senhor, cada dia do alto preço que foi pago naquela cruz. Senhor, um amor grandioso, um amor imerecido. Senhor, se não fosse a tua graça, perdido para sempre, Senhor, nós seríamos, Senhor, perdido para sempre, não fosse a graça eterna de Jesus. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar durante a semana, que nós possamos meditar diante de tudo que ouvimos nessa noite, que nós possamos pregar a tua palavra, que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos viver Cristo em nossas vidas, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, que nós possamos pregar em tempo a fora de tempo e viver esse amor grandioso que morreu na cruz e vivo está para todo sempre. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Nós te louvamos, nós te adoramos, te engrandecemos em nome santo, precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Grande abraço. Aí, eu gostei.